Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal para a gente falar sobre São Paulo Futebol Clube. Prazer para quem não me conhece, sou Alexandre Vieira, jornalista com passagens por Terra, Estadão e Bola VIP, e agora diariamente trago informações sobre tudo o que acontece nos bastidores do Tricolor Paulista. Já te convido para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo e deixar o seu like que vai me ajudar bastante. Tá bom? Bora começar em informações do São Paulo nesta quinta-feira, né? O São Paulo teve toda aí a quarta-feira e agora nesta quinta-feira continua aí a sua preparação. Na quarta-feira, o São Paulo fez uma coletiva, né, com o presidente Júlio Casares e com o Eduardo Toni, que é o diretor de marketing, e aí fez meio que uma coletiva projetando já o ano do centenário em 2030, né? Mesmo estando há 6 anos ainda do centenário do clube, existe um grande planejamento para que o clube chegue até lá com tudo muito bem esquematizado. E aí, com isso, o São Paulo anunciou a renovação de contrato com a Ademicon, que é a empresa de consórcio e investimentos, e essa renovação vai até 2030. Então, o São Paulo renovou por mais 6 anos. A patrocinadora, ela estampa o ombro, né, da camisa do São Paulo. Ela tinha vínculo somente até dezembro deste ano, mas internamente ali as duas partes entendem que é um sucesso, né, tanto da Ademicon quanto do São Paulo, é um sucesso essa parceria, e o São Paulo quer estender essa parceria até 2030, que é o ano do seu centenário. A ação fez parte, né, do início desse planejamento já para as comemorações de 2030. O São Paulo tem um planejamento bem ousado para chegar lá, muito bem de maneira competitiva em time, financeiramente arrojado e com as finanças tudo em ordem. O diretor do marketing tricolor, o Eduardo Toni, explicou, né, durante a entrevista lá no Morumbi, que o clube até 2030 vai receber, além do valor fixo do contrato com a Ademicon, taxas de acordo com consórcios contratados por torcedores. Os valores ainda são tratados em sigilo, mas o São Paulo aí já começando a fazer alguns planejamentos. Vai ter ainda algumas novidades em Cotia. O São Paulo também está preparando algumas ações de marketing. Tem a reforma do estádio do Morumbi, que a W Torre vai fazer um novo projeto ali em novembro para que isso seja realmente concretizado e o São Paulo comece a alinhar a construção ou a reforma do seu estádio para que 2030 esteja ele em totais condições. O projeto é um pouco semelhante ao que aconteceu na reforma do Monumental de Nunes, mas é o São Paulo já começando a projetar e planejar todo o seu 2030, tá bom? Vamos falar agora do presente / futuro, né? Falar sobre Zubeldia. O GE trouxe uma informação interessante que a gente vai repercutir aqui, que a diretoria do São Paulo ela já iniciou o planejamento para a próxima temporada, né? Até algumas pessoas falaram, não, São Paulo não está planejando nada de temporada. Não, a gente já tem falado que o São Paulo sim está começando a projetar, até por conta do FIDIC, que precisa reduzir folha salarial, precisa se enquadrar financeiramente nos 350 milhões que são lá o limite que o São Paulo pode gastar com seu futebol em 2025. Então, o planejamento já tem começado desde lá da eliminação na Copa do Brasil e também na Libertadores. E até agora foram 2 reuniões entre diretoria e comissão técnica para debater detalhes de como será a temporada que vem. Inclusive, o próprio Zubeldia revelou em entrevista coletiva recente que ele fez parte de uma reunião com o Mauro Silva, fala com alguns outros treinadores também, para falar sobre o planejamento do São Paulo, dos clubes paulistas, melhor dizendo, para a próxima temporada, a questão de pré-temporada e tudo, foi o próprio Zubeldia que trouxe isso em coletiva. E já houve essas reuniões aí, já começando a preparar o time para a próxima temporada. Todos os planos estão sendo traçados com o Zubeldia ali. O São Paulo que vai para os Estados Unidos, aí tem a questão se vai ou não na pré-Libertadores. Existe uma grande possibilidade de mesclar um pouquinho, fazer 2 times, né? Um time vai ficar aqui em São Paulo preparando, o outro pode ir para os Estados Unidos, enfim. São um debate de ideias que estão se projetando ali, inclusive o uso maior das categorias de base, são algumas questões ali que o São Paulo já está projetando. A prioridade da direção é, de fato, contar com o Zubeldia para 2025. E quando a gente fala direção, é também muito mais o presidente Casares. O Casares ele tem sido ali meio que um consenso
né, das pessoas que queriam a saída do Zubeldia e das pessoas que querem a permanência do Zubeldia. Ele está sendo meio que o centro de tudo e tentando unir todos ali para entender que é um momento de união, que não é um momento de pedir cabeças, que não é um momento de reformulação em termos de cada um ficar apontando o dedo para o outro. É um momento de união, de todo mundo se juntar para fazer de um 2025 melhor do que o 2024, mesmo com todas essas questões financeiras. O entendimento interno é que ele só vai ficar, o Zubeldia só não vai ficar se acontecer algo muito catastrófico, né, por exemplo, daqui dos próximos jogos, ele perder a maioria, começar numa crise danada. A ideia do São Paulo o Zubeldia, ele vai ter altos e baixos nessa temporada, ainda nessa reta final, deve conseguir a vaga na Libertadores, seja pré ou seja direta, e aí ele continua para a próxima temporada. Esse é o planejamento, esse é o plano, a ideia inicial do São Paulo, mas ainda também há uma possibilidade, por que não, do próprio Zubeldia optar por interromper um trabalho, seja por chegar a alguma proposta, chega por alguma divergência, porque até daqui a 3 meses, né, 2 meses que a gente vai ter, já está entrando em novembro, tem muita coisa para rolar. Então, o São Paulo evita cravar definitivamente que o Zubeldia fica para 2025, mas tá todo mundo ali entendendo que esse é o caminho natural das coisas para a próxima temporada. Então, a expectativa em um primeiro momento é do Zubeldia continuar, não só até o final da temporada, mas em 2025, e se adequando também a todas as questões que o São Paulo precisa para a próxima temporada. Beleza? Para a gente continuar, agora uma informação do André Hernan, que a gente vai repercutir um pouquinho aqui em relação, e eu já compartilhei lá nas redes sociais, em relação à renovação de contrato do Rafinha. Hoje, e aí o Hernan ele foi bem específico, hoje o Rafinha ele tem como ideia continuar no São Paulo como jogador em 2025. Ele já recebeu convites do Al Hilal, do Al Hilal, que é o time do Jorge Jesus, para ser auxiliar técnico. O Felipe Luiz gostaria de contar com ele no Flamengo, e o Bayern de Munique sempre vai ter portas abertas para o atleta, porque seja como alguém no corpo técnico, ou alguém para trabalhar em base, alguém para ser alguma coisa, o Bayern de Munique ele tem um respeito muito grande pelo Rafinha, vai tentar que o Rafinha tenha alguma ligação com o Bayern de Munique, seja lá da forma que for. E aí ainda não houve essas conversas por uma renovação de contrato, mas a ideia do jogador é permanecer. Ainda não está muito claro, e aí as conversas, né, quando iniciarem-se as conversas, e o São Paulo sempre deixou claro que tanto ele quanto o Rafinha, os dois teriam esse conforto de, se vocês quiserem ficar, a gente renova o contrato. Nossa única questão é manter salário, a gente não vai dar aumento, não vai nada, e é no máximo 1 ano. Mas, se vocês quiserem, estamos aqui, a gente renova o contrato. Sempre foi esse o discurso do São Paulo. E aí, agora o Rafinha estaria mais disposto, mesmo na reserva, mesmo perdendo espaço agora nessa reta final, mesmo não fazendo um bom ano, ele entende que tem ainda linha para queimar. Então, ainda não está claro se vai ser 6 meses ou 1 ano de contrato. Isso deve ser batido, né, o martelo batido de fato quando as conversas começarem a iniciar, para entender de fato o que o jogador até projeta para sua carreira. Se ele quer só 6 meses para disputar um Paulistão ali e terminar em alta, quem sabe com um título paulista, enfim, ou se ele vai por mais uma temporada e termina somente em 2025, lá em dezembro. Tá bom? Uma outra informação interessante sobre o Matheus Alves, né? A informação do Felipe Silva lá do UOL. O Matheus Alves, ele é um meio-campista, um camisa 10, que tem se destacado nessa temporada. Ele não era, né, um dos mais badalados, né, um dos mais comentados de Cotia, mas todos ali internamente sempre falaram muito bem do atleta e entendem que ele pode ser de fato um grande ativo. Tem ele e tem o Alves, são 2 jogadores ali para a função de meias, que o São Paulo gosta bastante, que entende que estão num degrau um pouquinho abaixo dos outros ainda, mas que ainda tem uma projeção absurda. E o São Paulo tem trabalhado, né, para renovar esse contrato do Matheus Alves. Ele é um camisa 10, né, do Sub-20, ele está no radar, ele já recebeu sondagens tanto do Atlético de Madrid quanto do Sevilha. Ele tem 19 anos, o contrato dele vence em 1º de janeiro de 2026, então ele tem mais, se a gente for tirar esse final da temporada, ele tem mais 1 ano de fato com o São Paulo. Então aí o Tricolor já está correndo para renovar esse contrato e já, para quem sabe, já dar oportunidades para ele no time profissional. É um nome interessante, que o clube entende que é muito promissor, e o São Paulo está fazendo questão, sim, de manter
ele para a próxima temporada. As conversas estão em andamento, existe um otimismo muito grande para que isso se concretize. O Matheus, ele nessa temporada ele já marcou 8 gols e deu 12 assistências em 34 jogos. Então aí tem uma participação de 20 gols na temporada. É um número interessante, né? Mesmo para um jogador sub-20, mostra que ele tem talento, que vai ser mais um jogador que o São Paulo poderia se apostar para a próxima temporada. Vocês veem, né? Tem muito jogador bom nas categorias de base do São Paulo. Agora no sub-20, principalmente o Alan Barcelos, tem começado a dar um jeito nesse time, nessa reta final. O time tem se encaixado legal. A gente está conseguindo ver alguns bons valores ali. Realmente o São Paulo pode apostar em muito nas suas categorias de base na próxima temporada. Caso o Zubeldia realmente fique, eu espero que ele observe esses talentos, que ele faça valer aí esses garotos e que eles possam se maturar dentro do clube. Para a gente continuar aqui a trazer informação, 2 jogadores que são tratados como dúvida para o confronto contra o Bahia, um de uma maneira positiva e o outro de uma maneira um pouco mais negativa. O primeiro é o Patrick, ele está recuperado de uma fratura na clavícula direita, e o outro é o Bobadilha, com dores no adutor direito. Eles ainda não estão 100% recuperados, ambos nesta quarta-feira participaram dos treinos de ativação, mobilidade e fundamentos técnicos comandados pelos preparadores físicos e fizeram um complemento ali. Resumindo para vocês, eles fizeram parte dos treinamentos com os jogadores e aí depois eles seguiram para fazer seus trabalhos específicos. Então ainda resta dúvida mesmo, né? Faltando uma semana, resta dúvida para saber se eles estarão disponíveis ou não, porque o Zubeldia ele gosta de contar com seus atletas treinando o período inteiro, né? Do início até o fim da preparação, que o jogador tenha participado de tudo. Então por isso que os dois ainda estão sendo tratados como dúvida. O Patrick que está fora desde o confronto contra o Palmeiras, então é um ponto positivo, porque ele ainda pode, quem sabe, atuar neste ano. O Bobadilha já não, já pode correr o risco aí de ficar a sua segunda partida consecutiva de fora por conta dessas dores no adutor direito. Vamos ver se nessa quinta-feira, se na sexta-feira e no sábado os jogadores, né, já podem avançar um pouquinho nas suas recuperações para quem sabe. Vai ter folga no domingo, volta na segunda-feira, volta com tudo e ali podem ser relacionados. Mas assim, conhecendo o Zubeldia, né, pelo que ele tem feito nos trabalhos, eu acho muito difícil que ambos estejam disponíveis para o confronto contra o Bahia e aí podem retornar para o confronto contra o Atlético Paranaense, tá bom? A gente passou por muita coisa, né? A gente falou bastante aqui sobre Tricolor Paulista. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações aqui embaixo. Tem um link também da Futebol Interativo, né, para você se especializar e cursar e já começar a trabalhar com futebol assim que termina o curso. Link também com 40% de desconto. Tá bom? Ótima quinta-feira para todo mundo. Que seja uma quinta-feira próspera. Até a próxima. Falou! Tchau!